A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje para gravar o segundo tópico do módulo 2, Didática e Metodologia Cristã, é o módulo, e o tópico é Métodos de Ensino usados pelo Mestre, por Jesus. Vamos estudar os métodos de ensino que Jesus usou. Desde já, vamos, como de costume, fazer aquela pequena oração para que o Senhor nos direcione. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua gloriosa presença. Para te agradecer, te pedir, Senhor, sede conosco, que este estudo fale através de nós e encontre morada em nossos corações. Vamos estudar os teus métodos, Senhor, métodos divinos, métodos extraordinários, onde o Senhor alcançou várias e várias multidões de pessoas. Então, desde já, derrama sobre nós também essa unção, para que possamos alcançar outros, para que possamos perpassar os teus ensinamentos. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus de Nazaré, o mestre por excelência. Não apenas ele possuía o conteúdo perfeito da verdade, mas também dominava com perfeição a arte de comunicá-la. Seus métodos de ensino não eram acidentais, mas intencionais e divinamente pedagógicos. Ele não se limitou a um único estilo, mas ele empregou uma rica variedade de métodos, adaptando-se às necessidades. Como eu já falei no módulo 1. Se você não leu o módulo 1, é interessante que você volte e veja o módulo 1. Eu falo sobre essa adaptação de métodos. Volta lá. Então, esses contextos e perfis de seus ouvintes era variado. Então, estudar os métodos de Jesus ele não é um exercício de mera replicação, mas de compreensão dos princípios. Princípios eternos os orientavam, para que possamos, com a mesma sabedoria e unção, comunicar a verdade à nossa geração. E o primeiro subtópico, para vocês que estão aqui desde o módulo 1 e dando sequência no módulo 2, vocês já estão acostumados que eu divido cada tópico em alguns subtópicos, 4, às vezes 5. O primeiro subtópico são as parábolas, a linguagem do coração e da imaginação. Jesus ele foi o mestre das histórias. As parábolas eram seu método característico, usando cenas do cotidiano. Um semeador, uma moeda perdida, um filho pródigo, para revelar verdades espirituais profundas. Estes métodos que Jesus usava convidavam os ouvintes a uma jornada de descoberta, despertando sua curiosidade e contornando as defesas de racionalismo e do preconceito. Ele quebrava as barreiras do racionalismo e do preconceito que existia muito naquela época. Hoje tem muito preconceito, mas cada época é um tipo de preconceito, né? O ser humano nunca vai deixar de ser preconceituoso. Mas vamos dar uma lida lá em Mateus, capítulo 13, verso 34. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava. Mas por que Jesus não falava sem parábola? A verdade é abstrata. Ela é mais facilmente compreendida e retida quando envolta em uma narrativa concreta e relacional. Você está me entendendo? Verdade onde você não consegue tanger, onde ela não é tangível, pois o reino de Deus não é tangível. As verdades espirituais que Jesus trazia não é tangível fisicamente. Porém, essa narrativa ela é mais bem aceita e compreendida quando ela é envolta em uma narrativa concreta e relacional. Algo que você é concreto para você e relacional também. Relacional porque faz parte do teu relacionamento e cultura cotidiana. Então essas histórias, elas conectam-se às emoções e à imaginação. Com isso, facilitam a compreensão e a memória. Seguindo, o segundo subtópico são as perguntas
o ensino que provoca e engaja. Jesus fez mais perguntas do que deu respostas diretas. Suas perguntas não eram por falta de informação, mas ferramentas poderosas para sondar corações, revelar motivações e despertar a consciência, guiar os ouvintes, guiar a uma autodescoberta da verdade. Vamos ler lá em Mateus, o verso, capítulo 16. Vamos ler o verso 13 e o verso 15. Verso 13. Vindo Jesus às regiões da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Aí vamos lá para o verso 15. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele fazia perguntas para que os próprios discípulos ele instigar os próprios discípulos e os próprios ouvintes a pensarem as suas respostas, não lhe dando, não lhe dando respostas prontas, mas os levando a um pensamento próprio. Uma boa pergunta é mais poderosa do que uma longa preleção. Entendo. Uma pergunta faça com que o teu aluno venha a buscar dentro dele mesmo as respostas que ele já tem, que já foram instigadas a eles. É melhor do que uma longa preleção, do que um longo discurso. Então, com isso, ela transfere essa pergunta, ela transfere a responsabilidade do aprendizado do professor para o aluno e estimula o pensamento crítico, como eu já falei, e cria um ambiente de diálogo e investigação mútua. Não só o professor agora como mero instrumento de perpassar conhecimento, de derramar conhecimento, se torna o aluno e o professor em diálogo. Aí o diálogo não se torna unilateral, mas bilateral. E o terceiro subtópico é o diálogo e a conversação, o ensino relacional. Muito do ensino de Jesus ocorreu no contexto de conversas informais, como um exemplo, em Nicodemos lá à noite, com a mulher samaritana no poço, com Zaqueu na árvore. Ele usava o diálogo para se encontrar com as pessoas em seu ponto de necessidade, tornando o ensino relevante e pessoal. Vocês entenderam aqui? Vocês entenderam aqui esse diálogo que Jesus usava para ser relacional, para ver ele buscava a necessidade do aluno e através dessa necessidade ele trazia o ensino. Aqui nós vemos que o ensino mais eficaz muitas vezes acontece em contextos relacionais e informais. O diálogo demonstra respeito pelo interlocutor, valida suas perguntas e constrói uma ponte para a aplicação pessoal da verdade. Entendam, muitas vezes não damos um real valor a esse tipo de ensino. Às vezes só queremos subir em púlpitos para ensinar, em salas cheias, mas o ensino ele é relacional e pessoal. Esse é o ensino que realmente transforma. A gente vê exemplos, eu mesmo já vi algumas pessoas, homens de Deus, homens que realmente fazem a diferença no nosso mundo, que eles dizem assim: não, eu aprendi na prática, porque eu andava com meu pastor para cima e para baixo, ele me levava para os lugares, eu lá, menino, comecei, ou já adulto, comecei. E aí, quando eu comecei, ele viu uma vontade em mim e ele me chamava para ir para todo lugar. E eu aprendi vendo, e olhava, via ele como é que se comportava, via ele conversando. Então, o ensino é relacional, é intencional. E o principal, as suas ações, elas são mais importantes do que as suas palavras. Entenda. Tudo aquilo, eu já falei na aula um, na aula passada, se você não viu, veja. Veja também o módulo um inteiro, porque se você perder alguma das aulas, muitas vezes você não vai entender tudo que eu estou falando. Mas eu
deixo lá bem claro que você ensina para aplicar. O que você consegue que o seu aluno aplique, aí sim é um ensino eficaz. Porque o ensino tem que ter mudança. E essa mudança tem que gerar visão. Visão de que na forma que o teu aluno está respondendo aquilo, está aplicando aquilo na vida dele. E o tópico 4 é o exemplo prático e a demonstração. O ensino encarnacional. Jesus, ele não apenas disse amai uns aos outros, ele ele lavou os pés dos discípulos. Ele não apenas pregou sobre o perdão, ele perdoou na cruz. Seu ensino era encarnado na sua própria vida e ações conferindo uma autoridade moral incontestável. Vocês estão entendendo aqui? Não é apenas o que você diz, mas as suas ações. Elas falam mais alto do que as suas palavras. Vamos ver o que é que vai falar lá em João, capítulo 13, verso 15. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Cristo, ele mesmo diz aqui que ele nos deu um exemplo. E nós temos que fazer da mesma forma. Ele não apenas deixou palavras, ele deixou o próprio exemplo. A vinda dele, além da cruz, também foi para isso. Aqueles 3 anos de ministério foi para preparar, através do próprio exemplo, nos deixar palavras, nos deixar direcionamento, mas também nos deixar o exemplo, nos deixar a modelagem. É o método de ensino mais potente. Os alunos eles precisam ver a verdade sendo vivida. A credibilidade do professor, a sua credibilidade do pregador, do professor, ela é estabelecida quando as suas ações estão em harmonia com as suas palavras. Tenha cuidado, pois você está a todo momento sendo observado e tenha sempre um bom testemunho. Hoje nós temos visto muitos dizendo: não, o importante é o que eu prego lá em cima. O importante é o que eu falo, mas a vida dele não está dando um bom testemunho. Seja um testemunho vivo da palavra. Seja imitador de Cristo e siga aquele versículo à risca que diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se ele vive em mim, como é que eu vou viver uma vida toda bagunçada, toda desconcertada? Incorpore narrativa, use histórias reais, testemunhos e ilustrações vividas para vestir a verdade bíblica. Conte a lição como uma história, destacando o conflito, a graça e a resolução do texto. Muitas vezes você traz o conflito, traz a graça, mas você não traz a resolução. Ficou confuso. Ou outras vezes você só traz a resolução. E cadê o conflito? Cadê a graça? Estudem bastante. Domine a arte de perguntar. Substitua afirmações por perguntas abertas. Perguntas onde levem seus alunos a pensarem, a buscarem aquilo que eles já têm, que você já entregou a eles. Em vez de você dizer, Deus é fiel, pergunte onde você já viu a fidelidade de Deus agindo em sua vida ou na história bíblica. Crie espaço para o diálogo. Estruture sua aula para que 50% ou 60% do tempo seja a sua fala. Use pequenos grupos para discussões, peça reações e incentive a partilha de experiências. Seja o exemplo, compartilhe com humildade suas próprias lutas e vitórias na jornada de fé. Em aulas anteriores, se você já assistiu, eu falei sobre isso, que as suas fraquezas não diminuirão a sua autoridade, pelo contrário, elas reforçarão a sua autoridade. Mas claro, se a tua vida estiver de acordo com a palavra, se as tuas ações estiverem de acordo com a tua palavra, deixe transparecer como a verdade da lição está a moldar a sua própria vida. Porque, primeiro,
Quando eu leio a palavra ou quando eu estudo uma lição, ela modifica primeiro a mim, para que depois eu leve ela a modificar outras pessoas. Há uma citação de Howard Hendricks que vai falar que Jesus ele é o maior de todos os professores. Raramente dava uma resposta direta. Ele era um mestre na arte de fazer perguntas. Ele entendia que uma mente pergunta é uma mente que aprende. Ele entendia que uma mente onde você instiga perguntas, principalmente perguntas abertas, onde faça com que ele busque essa resposta, onde ele vai buscar várias partes de conhecimento que ele já tem. É uma mente que aprende com mais clareza e com mais avidamente, né? A citação de A.W. Torres que ele fala assim que o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, a tua vida, o que você demonstra, fala tão alto que as tuas palavras não conseguem ser ouvidas. Que advertência. E se é uma advertência que realça a suprema importância do método de ensino pela modelagem, usado pelo próprio Jesus. Os métodos de Jesus, eles revelam um mestre profundamente comprometido com a transformação integral de seus ouvintes. Ele não desejava apenas informar mentes, mas transformar corações e direcionar vidas. A sua pedagogia era centrada no aluno, relacional, provocativa e profundamente prática. Como seus discípulos e representantes, nós somos chamados a seguir não apenas os seus conteúdos, mas também o seu próprio método. E lá em Mateus 11:29 nós vamos ver isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, que você, professor, possa aprender dele, o mestre manso e humilde, que a sua didática seja um reflexo da vida de Cristo, que foi cheia de graça e verdade, sempre visando não a exibição do próprio conhecimento, mas a edificação e salvação daqueles a quem você serve, pois estamos aqui para sermos servos e servir, não para sermos servidos. E possamos entender isto, como Cristo também nos deu esse exemplo. Então, desde já, se fez sentido para você, deixe um like, se inscreva no canal e o principal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Eu sei que você tem um amigo, uma amiga lá dentro do teu ministério que precisa dessa palavra, que precisa aprender um pouco mais e que já sabe, mas está inerte lá no mundo dele. Muitas vezes tem até um conhecimento extraordinário, mas se deixou abater por motivos que eu não sei. Mais uma vez, eu já fiz isso em uma outra aula, mas o Senhor me incomoda nesse momento. Deixa aqui nos comentários um pedido de oração. Deixa o teu nome que eu vou estar orando por você. Desde já, eu te agradeço. Em nome de Jesus.